E aí, agora todo mundo, até Hitler, é comunista. O que, que você acha desse combo aí que a gente vai entrar, que tem tudo a ver? A gente vai falar sobre Maduro, mas eu queria que você fizesse aí um apanhado dessa história de Zuckerberg, de associar Hitler ao comunismo. Como é que você vê essa estratégia aí dos extremistas de direita, Hugo? Seja bem-vindo. Boa tarde, boa noite, né? Já estamos aqui na fronteira, Yara. Um bom ano também para você, para o Henrique e para o nosso público. Bom, é uma loucura, porque na época dele, o Hitler, ele claramente se colocava contra o comunismo, que ele chamava de bolchevismo, contra o cristianismo e contra o judaísmo. Então, não tem como dizer que o Hitler era favorável ao cristianismo, ao comunismo e ao judaísmo. Inclusive, o Hitler ele se opunha ao comunismo, dizendo que é uma criação de um judeu. Como ele, ele enfatizava esse ponto. Na verdade, ele negava que Cristo fosse judeu, baseado em umas teorias malucas, mas ele dizia que foram judeus que lá atrás começaram com essa história de cristianismo reconhecendo Cristo como Messias, é uma ideia ruim por essa razão. Hitler escreveu isso no livro. Então, essas figuras da extrema-direita que associam Hitler com a esquerda, elas estão mentindo claramente, estão passando o recibo da perversão delas, elas estão fazendo um jogo retórico, né? É uma armadilha. Então, se a gente pegar o que Hitler dizia, o que ele escrevia na época, Hitler era, de novo, anticomunista, anticristão e anti-judaico. Eles tiveram uma relação pragmática com o cristianismo, mas eles defendiam uma crítica ali ao cristianismo, dizendo que eram valores menores, estava dentro de um bojo do antissemitismo mais geral. Marx, ali, Engels, criadores do comunismo, eram judeus. O partido de extrema-direita da Alemanha, ele tem duas alas. A ala que é dominante, que vai apresentar a atual liderança, é uma ala que é dominante por muito pouco. Ela é uma ala de extrema-direita, mas que, curiosamente, é uma extrema-direita aliada, digamos, com a OTAN e com os Estados Unidos. E eles são um pouco críticos da ideia de nazismo. Eles reproduzem muita coisa da extrema-direita alemã, mas eles tentam ter uma diferenciação em alguns pontos do que foi o nazismo na Alemanha. Muito embora a outra ala, que é dominante, sobretudo no leste da Alemanha, liderada pelo Björn Höcke, que é o líder do partido na Turingia, aí é uma ala praticamente nazista mesmo, em todo o sentido que vocês puderem imaginar. Então, há essa divisão lá na extrema-direita, mas eles partilham, evidentemente, muitos valores com o que foi o partido nazista. Se chamava nazista, inclusive, como uma oposição ao socialismo, porque a gente tem que se lembrar que o comunismo internacionalmente se organizava na forma da Internacional Comunista, como interna em alemão. Então, o contrário de internacional comunista é nacional-socialismo, né? Por essa razão, essa brincadeira de um socialismo voltado para um país só, não no sentido que Stalin colocava, no sentido de falar socialismo para mim, o inferno para o outro. E é claro que era o socialismo no sentido de uma distribuição vulgar, não era de uma mudança do regime de propriedade. O professor Beluso coloca muito bem que o nazismo foi um dos regimes mais privatistas da história. Ele não estatizou porcaria nenhuma na Alemanha, ele criou empresas, ele amplificou o poder das grandes corporações alemãs. Quem fazia tanque para a Alemanha nazista era a Porsche, quem fazia canhão era a ThyssenKrupp, que faz hoje em dia elevador. Quem fazia uniforme para os oficiais nazistas era Hugo Boss. Quem fazia composto químico para matar pessoas em campo de concentração, judeus, ciganos, LGBTQIA+, pessoas de esquerda, era a Bayer. Não era estatal da Alemanha. Então, há uma falsificação histórica do que foi o nazismo como uma peça retórica, estratégia, conversa mole da extrema-direita atual. A extrema-direita atual, semelhante a Hitler, claro, com algumas atualizações, eles defendem o autoritarismo, eles defendem o capitalismo, eles defendem a economia privada, e essas figuras como Elon Musk apoiam a AfD. Não que os partidos do establishment político alemão sejam santos, eles apoiaram e insuflaram a guerra na Ucrânia, eles apoiaram o genocídio contra os palestinos, isso é importante a gente lembrar.
Então, não tem, a política alemã, infelizmente, está dominada por grupos que são muito ruins de um modo geral. Não, a Volkswagen também estava, o Wes perguntando aqui no chat, estava todo mundo junto naquela época, naquele período. A gente tem um lance ruim dos dois lados, entendeu? O Biden normalizou uma parte da extrema-direita da Europa. Ele recebeu a Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália, e vem de um partido que é descendente do velho partido fascista lá do Mussolini. Mas por ela estar de acordo com a geopolítica americana, a Giorgia Meloni é normalizada. A extrema-direita da Polônia, que governa, é normalizada também. A extrema-direita que é criticada é aquela que não está de acordo com os liberais. Mas a gente tem de fugir dessa armadilha dos liberais. E no meio dessa confusão toda, a gente tem de ter autonomia em relação a redes sociais. A gente precisa ter redes sociais próprias. Eu estava falando pelo Twitter com o Célio Turino, até mandar um abraço para ele. O Mink, nos 2 primeiros governos do Lula, estava desenvolvendo protótipos para plataformas como esta daqui existirem. Isso não foi levado a cabo, tá? E o Brasil tem todas as condições para criar aplicativos para a gente não depender desse YouTube aqui, desse StreamYard, do Twitter, que é o X, de tudo mais. A gente tem de escapar isso, a gente precisa ter autonomia nacional. E uma coisa importante, que é um problema que todo mundo está subestimando, que o Zuckerberg, muito mais que o Elon Musk, ele tem uma capacidade de chantagem maior contra o Brasil, porque ele tem o WhatsApp, e o WhatsApp ele é central para a comunicação no Brasil hoje. O Brasil poderia criar um aplicativo de comunicação, como tem lá na China, o WeChat, e juntar com o Pix. Já que tem um Pix aqui, poderia juntar e criar um Pix Zap aí, para substituir isso. O Brasil está na mão, porque as pessoas trabalham com o WhatsApp, as pessoas falam com as suas famílias com o WhatsApp. Então, o Zuckerberg, que nunca foi santo, que ajudou o Bolsonaro em 2018, que usa o tal da checagem de fatos, que ele derrubou agora, para censurar conteúdo pró-Palestina. É importante a gente lembrar isso, que essa checagem de fatos nunca foi usada de uma maneira correta, e a derrubada dela marca só uma mudança nessa estratégia. Agora, o maior problema do que o Zuckerberg está fazendo, e a gente tem de lembrar de 2018, que já parece que ficou muito no passado, é como o WhatsApp foi utilizado pelo bolsonarismo para impulsionar a vitória do Bolsonaro, porque mesmo com o Lula preso incomunicável, eles precisaram trapacear usando o WhatsApp. Quer dizer, o Zuckerberg não sabia disso, isso estava sendo feito com disparos em massa. Então, é que isso foi proibido na última eleição, mas 2018, além de tudo, teve esse papel do WhatsApp que foi agora meio que ignorado. Parece que o Zuckerberg trocou de posição agora, ele não trocou de posição agora. O Zuckerberg sempre foi um cara defensor da direita radical americana, do sionismo. Sempre foi isso, gente. E eu acho que, deixa eu só, para poder trazer para o nosso tema principal aqui da vinda, Henrique, eu queria perguntar para você, Hugo, sobre essa questão do Maduro. Gente, é uma ladainha a mídia progressista. Eles só não chamam o Maduro de bonito. E olha, eu não estou aqui defendendo o Maduro nem nada disso, mas são os vários pesos e medidas. Parece essa história, né? A gente não pode confiar em liberal, porque olha, até dar voz para Maria Corina Machado, uma representante da extrema-direita, uma golpista, uma Guaidó de saias, eles estão dando. E eu queria que você trouxesse para a gente seu olhar sobre essa posse do Maduro hoje, que tomou posse para o 3º mandato. E, olha, não muda o disco, é a tal das atas, a tal das atas. Eu quero ver em 2026 o que a gente vai fazer com essa história das atas, viu, Hugo? Não, Maduro ganhou, a autoridade eleitoral da Venezuela reconheceu. O Brasil ele não é autoridade eleitoral de nenhum outro país, salvo um caso excepcional de ter um tratado internacional, nem o Brasil, nem ninguém. E se tem algum problema com a última eleição venezuelana, é um problema venezuelano que vai ter de ser resolvido internamente, seja mediante uma ação judicial, seja mediante um movimento, seja mediante uma revolução. Agora, a oposição alega que venceu com 70% de votos. Eu acho muito remoto que alguém pode ter tido uma eleição fraudada com 70% e não conseguir parar o país em seguida, né? Não parece
muito verossímil que isso tenha acontecido, porque não teve uma grande movimentação contra a posse do Maduro. E o Maduro toma posse aí, se mantém resistindo, a Venezuela crescendo, a Venezuela com inflação menor do que a Argentina, né? E a mídia brasileira dizendo que está tudo bem com a Argentina, quando na realidade os dados econômicos da Argentina são muito piores do que da Venezuela. E uma parte do campo progressista aqui comprando essa ladainha, que é uma ladainha muito grande, e com figuras, eu acho aí de uma forma negativa, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal falando sobre Venezuela, não cabe a ministro do STF falar sobre política externa. Eles sabem melhor do que ninguém que é competência do presidente da República e que tem que ser tocado com a mais absoluta calma. Então, há representantes de muitos países lá em Caracas hoje, e basicamente o fato da Europa e dos Estados Unidos não reconhecerem é um problema deles, do mesmo modo que eles apoiam Israel, do mesmo modo que eles estão apoiando esse regime golpista lá na Ucrânia, que o Zelensky está no poder sem eleições, né? É bom repetir isso daí. Então, na verdade, o argumento da Venezuela, anti-venezuelano, anti-Maduro, está dentro do contexto das mesmas potências internacionais que massacram a Palestina. E a gente não pode ser ingênuo de achar que eles estão fazendo bem na Venezuela e estão fazendo mal na Palestina, que eles estão fazendo bem na Ucrânia, mas estão fazendo mal na Palestina. A gente tem de entender, a gente tem de pesquisar e perceber que, na verdade, eles estão... A atuação na Palestina, que é escancarada, ela, na verdade, é coerente com o que eles fazem na Ucrânia, com a expansão da OTAN, e é coerente com o cerco que eles fazem contra a Venezuela, que massacra o povo. E mesmo que a pessoa queira ser contra aqui a Venezuela, ninguém pode negar a centralidade das sanções contra a Venezuela. O PIB da Venezuela não caiu aquele tempo por conta de erro do Maduro. Quando as sanções foram aliviadas um pouquinho por conta da escassez de petróleo e gás causada pela guerra na Ucrânia, a Venezuela imediatamente voltou a crescer e a inflação caiu. Então, a causa da crise na Venezuela é externa. A gente pode dizer que, numa situação normal, o Maduro não seria perfeito. Mas, não ser perfeito não quer dizer que a economia da Venezuela não estaria crescendo, não teria política social. Esse desastre que está aí não é fruto de incompetência do governo venezuelano, é fruto de um cerco violento que é feito por aqueles mesmos que bombardeiam ou mandam armas para Israel bombardear Gaza. Defender o Maduro hoje é defender os povos, as nações oprimidas do imperialismo, que isso não saiu da ordem do dia. Muitíssimo pelo contrário. Henrique? Olá, Hugo, tudo bem? Boa noite. Hugo, eu queria perguntar, agora a gente vai mudar um pouquinho o foco da coisa. A gente sabe que, assim, vai precisar de muito tempo, e não é de pouca água embaixo da ponte, não. Seria um oceano d'água embaixo da ponte para que o alinhamento existente entre a Europa e o bloco europeu, a União Europeia, com os Estados Unidos acabe. A coisa não vai acabar nunca, eles estão caminhando juntos aí há muito tempo, desde o pós-guerra, mas a coisa ficou estranha nesses últimos dias com a declaração, né, as declarações insistentes do Donald Trump a respeito de tomar a Groenlândia à força do reino da Dinamarca, a Dinamarca que é um país da União Europeia, um país europeu da União Europeia e membro da OTAN, né, e aliado dos Estados Unidos, inclusive, muito próximo, embora seja um país muito pequeno, mas enfim. Isso criou essa semana uma situação, a gente viu aqui na Europa uma repercussão esquisita, porque assim, dois aliados de primeira hora dos Estados Unidos, que não deixam de se confessar aliados, naturalmente, reagiram de uma forma bastante grave e incomum para o histórico de relação entre essas nações e os Estados Unidos. Um deles foi o ministro de Relações Exteriores, o chanceler da França, do governo do Macron, e o outro foi o porta-voz do governo alemão, né, do chanceler Olaf Scholz, e os dois foram mais ou menos na mesma direção, inclusive o da França, o ministro de Relações Exteriores, foi bastante assintoso ao dizer que a Europa precisa se proteger militarmente porque ninguém tem o direito de invadir a soberania, enfim, aquela conversa toda territorial de ninguém.
que está acontecendo aí? É claro que, como eu disse, precisaria de um oceano d'água embaixo da ponte para poder mudar alguma coisa na relação entre esses dois blocos aí, geopoliticamente falando, mas assim, tá um troço meio estranho esse tipo de declaração do Trump contra um aliado e a reação dos aliados sem aparentemente se intimidar e sem se alinhar com a declaração dele. Como é que você vê isso? Olha, Henrique, eu acho que é bravata do Trump, porque ele está negociando o final da guerra da Ucrânia, porque ele precisa acabar com a guerra para diminuir a inflação nos Estados Unidos ou diminuir a taxa de juros. E ele está pressionando os europeus, né? Porque você falou do Canadá, mas a gente tem de lembrar que o chefe de Estado do Canadá é o rei da Inglaterra, é o rei Charles. Então, o Canadá é um país soberano, pero no mútuo. Então, quando você está cutucando o Canadá, você está cutucando o Reino Unido. Quando você está cutucando a Groenlândia, você está cutucando a Dinamarca. E, no fim das contas, está pressionando a Europa como um todo. Então, o Trump está apertando ali a Europa para dizer, olha, coopera comigo no fim desse conflito, que eu ajudo. Porque, sobretudo, o Reino Unido, ele é um grande incentivador da guerra na Ucrânia, inclusive no seu lobby dentro dos Estados Unidos, que hoje em dia opera muito por dentro do Partido Democrata. Então, o Trump está fazendo uma ameaça muito clara para a Europa colaborar, porque senão a Europa vai perder. Basicamente, assim, se os Estados Unidos invadirem a Groenlândia, não vai ser a Dinamarca que vai conseguir defender, mas vai criar uma grande cisão na OTAN, porque a Dinamarca é pequenininha, nada, a Dinamarca é um país muito pequeno, um país mais ou menos com a população do Uruguai, um pouco mais que a população do Uruguai, não muito mais, que tem forças armadas modernas, é um grande cliente da indústria bélica americana, né? Então, eles têm um armamento moderno, embora com pouca tropa. E o Canadá, idem, né? Mas a gente precisa lembrar que a primeira jornada expansionista americana foi a tentativa de invasão do Canadá na década de 1810, foi a única guerra na qual os Estados Unidos não só perderam, como foram invadidos. Washington foi ocupada pelas tropas canadenses e foi queimada. Isso aconteceu. Quando os Estados Unidos criaram condições de invadir o Canadá, ali já não havia mais interesse, porque havia um acordo com os britânicos, com os franceses. Então, quando eles queriam, eles não podiam. Quando eles puderam, de acordo com os acordos que existiam. Mas a gente precisa lembrar também que a política do Canadá, embora ocidentalista, dentro da OTAN durante a Guerra Fria, muitas vezes ela tinha uma relação boa com o bloco socialista, sobretudo no governo do pai do Trudeau, Pierre Trudeau, que ao contrário do filho foi um grande homem. O Trudeauzinho, ele não consegue nem ser pequeno, né? É um grande canastrão, mas o pai dele fez uma política muito, quase não alinhada. Por quê? Porque o Canadá precisava se mover de uma forma a manter a sua soberania. Por isso que o Pierre Trudeau, quando é que veio a tentativa de assimilação do Canadá? Quando acabou a União Soviética. Veio o NAFTA, e o NAFTA, ela já na década de 90, já é parte de um projeto para os Estados Unidos englobarem, primeiro pela via econômica, o Canadá, como com o México também. E a gente tem a presidenta do México aí, excelente, a Claudia Sheinbaum, fazendo uma luta muito corajosa contra o Trump, mas o Trump pega mais leve com ela do que com o Canadá, porque ele sabe que o Canadá está numa posição mais frágil, carece de liderança o Canadá não tem um Pierre Trudeau, tem um Justin Trudeau, e é por isso que o Trump bate. Mas, na minha opinião, o Trump está batendo porque ele está pressionando a Europa para subordinar a Europa. Provavelmente a gente vai ter uma Groenlândia mais autônoma, talvez independente totalmente da Dinamarca, como um estado fantoche americano no Ártico, e ele vai pressionar o Canadá para um aumento da subordinação. A próxima eleição no Canadá tende a ser vencida pela direita dura, com Pierre Poilievre, que não é francês, os pais adotivos dele são de uma família franco-canadense, mas esse cara é um Milley premium. E na hora H, ele vai se subordinar ao Trump. E o Trump está fazendo certo, ele está humilhando o Canadá para o Canadá obedecer. O que pode dar errado no caso do Trump é mexer com o México, porque se a Claudia Sheinbaum crescer um pouco mais de popularidade, ela vai ter 100% de popularidade. E aí o Trump vai acabar rompendo com o México, com a população mexicana inteira apoiando a Cláudia, sobretudo os mexicanos que moram nos Estados Unidos e os hispano-americanos de um modo geral.
Então, a estratégia dele está errada aí. Agora, a gente tem de olhar que o Trump é um estrategista hábil. Ele está atacando aqui o oeste, mas ele está mirando no leste. O alvo dele é terminar a guerra na Ucrânia por uma questão econômica. A guerra na Ucrânia é um mau negócio. Eu sempre vim aqui na Fórum e disse, sempre foi um mau negócio. Joe Biden amarrou seu mandato nessa guerra e ele foi derrotado. Ele não conseguiu derrubar o Trump. Ele não conseguiu derrubar o Putin. E o Trump sabe muito bem que se ele mantiver essa guerra, se ele não conseguir algum tipo de acordo para parar essa guerra, é um problema. Que ele tem de ficar metendo dinheiro lá, gerando um petróleo e um gás. E por outro lado, a consequência que vai haver é ele ter de manter, lá o Banco Central americano, manter a taxa de juros lá no alto, o que mata o governo dele.